Olá, espero que estejam bem. Vamos à nossa palestra, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, obtendo esses ensinamentos, sempre com a bênção de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como procuramos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Jesus. Na semana passada, comentamos que bons espíritos escolhem reencarnar em um meio menos civilizado como missão para impulsionar o adiantamento daquele povo, naquele meio, né? Então vamos discorrer hoje sobre essa questão das missões. E vamos citar resumidamente trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, que é rico em comentários sobre missionários e missões divinas. Não poderíamos deixar de iniciar, pela mais grandiosa missão que já tivemos na Terra, que é a missão do Cristo. O Cristo veio cumprir as profecias que haviam anunciado o seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da natureza divina da sua missão. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus e os advertir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. E 500 anos antes do advento do Cristo, temos o exemplo da missão de Sócrates e Platão. Filósofos da Grécia Antiga foram grandes precursores dos ensinos do Cristo, 500 anos antes da vinda de Jesus, Se Sócrates e Platão tivessem conhecido os ensinamentos que o Cristo daria 500 anos mais tarde e os que o Espiritismo hoje nos dá, não teriam falado de outra maneira. Nisso nada há para nos surpreender, se considerarmos que as grandes verdades são eternas e que os espíritos adiantados que aqui estiveram devem tê-las conhecido antes de vir para a Terra. Depois veio Moisés, o Espírito que Deus enviou com a missão de fazê-lo conhecer não somente pelos hebreus, mas também pelos povos pagãos. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos daquele tempo. E os mandamentos de Deus apresentados por Moisés trazem o germe da mais ampla moral cristã, sendo um farol que devia iluminar para a humanidade o caminho a percorrer. E temos a missão do Espiritismo. Sobre muitos pontos, Jesus limitou-se a lançar somente o germe de verdades que ele mesmo declarou não poderem ser então compreendidas. Para entender o sentido oculto de certas palavras, era preciso que novas ideias e novos conhecimentos surgissem. Essas ideias não podiam surgir antes de um certo grau de amadurecimento do espírito humano. A ciência devia contribuir poderosamente para o aparecimento e desenvolvimento dessas ideias. Era preciso, pois, dar tempo à ciência para progredir. E assim, no tempo certo, Jesus nos traz o Espiritismo no século XIX, século de efervescência de ideias e de desenvolvimento da ciência. Assim, nas palavras de Fénelon, os Espíritos então começam a falar e a vos advertir. E o Consolador Prometido, que é o Espiritismo, compilado por Allan Kardec, apresentou-nos a terceira revelação. O Espiritismo é de ordem divina, pois repousa sobre as próprias leis da natureza, e crede que tudo o que é de ordem divina tem um objetivo elevado e útil. Emmanuel ressalta que é ao Espiritismo que cabe a missão de fazer nosso planeta se elevar na hierarquia dos mundos, combatendo com coragem a chaga moral da humanidade, que é o egoísmo,
filho do orgulho, e propagando a prática da caridade. Disse com coragem, porque esta é a qualidade mais necessária para vencer-se a si mesmo do que para vencer aos outros. Então temos que primeiro vencer o egoísmo que está em nós, né? Antes de procurar vencer os outros, o egoísmo dos outros. E temos então a missão de Kardec. Explicador dos ensinos de Jesus, Kardec desde cedo consagrou-se ao estudo e observação dos fenômenos espíritas. Foi chamado pelo Espírito Verdade para organizar as ideias que os fenômenos representavam. Dedicou-se de tal modo à caridade moral que de 1857 a 1869, em 12 anos consecutivos, cumpriu sua missão. Compendiou em livros e escritos ou em outros escritos a doutrina espírita que a todos beneficia. Resistente a pedradas e sarcasmos, Kardec nos deu o ensinamento dos livros que nos auxiliam a compreender nossos deveres e destinos perante as leis de Deus. Evidenciou a supremacia do cristianismo e nos colocou o Divino Mestre como o alvo que todos devemos alcançar. Partiu da terra trabalhando e escrevendo por amor ao Divino Amigo e a todos nós na humanidade. Houve muitos outros, missionários, estamos aqui destacando alguns, Missão do homem inteligente na Terra. O Espírito Protetor Ferdinando nos diz no Evangelho: Deus, nos seus desígnios, fez nascer o homem no meio onde pudesse desenvolver sua inteligência, querendo que a usasse em benefício de todos, e não para se orgulhar de si mesmo. Trata-se de uma missão que ele confere ao homem, pondo em suas mãos um instrumento com o qual ele pode desenvolver ao seu redor as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. E a missão do rico. Kardec explica que o homem, com efeito, tem por missão trabalhar pela melhoria material do globo. A riqueza é o primeiro meio de promoção dessa melhoria. Sem a riqueza não haveria grandes trabalhos, nem atividade, nem estímulo, nem pesquisas, nem desenvolvimento. Fenelon ressalta, o espírito Fenelon, que o homem, sendo o depositário da riqueza que Deus lhe deu, severas contas lhe serão pedidas do emprego que lhes dará, em virtude do seu livre-arbítrio, e que um dever igualmente meritório é o de prevenir a miséria. É essa, sobretudo, a missão das grandes fortunas, pela possibilidade de proporcionarem trabalhos de toda a espécie. E temos também a missão dos superiores e inferiores. François-Nicolas Madeleine, o espírito, diz que a autoridade, da mesma maneira que a fortuna, é uma delegação de que se pedirá contas a quem dela foi investido. O depositário da autoridade deve assumir a responsabilidade de um encarregado de almas, respondendo pela boa ou má orientação que der aos seus subordinados. Cabe também ao inferior, nós estamos aqui falando de superiores e inferiores, Cabe também ao inferior com suas obrigações, cabe também ao inferior cumprir com suas obrigações, independente da conduta do seu superior. Então todo homem tem sobre a terra uma pequena ou uma grande missão. Qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. E temos então a missão dos médiuns. Nesses tempos de renovação social, os médiuns desempenham uma missão especial. Eles são os intérpretes do ensino dos espíritos. Dotados de faculdades para esse fim, são os instrumentos materiais pelos quais os espíritos se exprimem nas suas comunicações com os homens. Sua missão é sagrada, porque tem por fim abrir aos homens os horizontes da vida eterna. Os médiuns espalham-se por toda parte, em todos os países, em todas as classes sociais, entre os ricos e os pobres, os grandes e os pequenos, a fim de que, em parte alguma, haja deserdados e para provar aos homens que todos são chamados. E temos também a missão dos anjos guardiães e os espíritos protetores. Todos nós temos um bom espírito ligado a nós desde o nascimento,
que nos tomou sob a sua proteção. Cumpre junto a nós a missão de nos conduzir no caminho do bem e do progresso, através das provas da vida. Não nos esqueçamos, né, do nosso anjo da guarda. Nunca estamos sozinhos. E a missão dos pais, o grande papel da humanidade. Santo Agostinho nos diz: compreendei neste momento o grande papel da humanidade. Compreendei que quando gerais um corpo, a alma que se encarna nesse corpo vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É essa a missão que vos será confiada, e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. O encargo de guiar os primeiros passos dos espíritos encarnados como pais, dirigindo-os para o bem, é confiado aos pais que responderão perante Deus pela maneira com que se desincumbirem do seu mandato. E por fim, vamos aqui então nos referir à missão dos espíritos e cristãos em geral. Henri Heine explica que a missão dos espíritas e cristãos em geral se destaca pelo ensino e a prática dos verdadeiros princípios da caridade, pela consolação que distribuírem aos aflitos, pelo amor que dedicarem ao próximo, pela sua abnegação e o seu altruísmo. Fénelon nos diz: porque vós sois o grão de areia, mas sem os grãos de areia não haveria montanhas. Assim, portanto, que estas palavras "nós somos pequenos" não têm o sentido para vós. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. A formiga não constrói o seu formigueiro e animaizinhos insignificantes não formam continentes? A nova cruzada começou, apóstolos da paz universal, e não da guerra. Olhai para frente e marchai. É um grande chamado, né? E São Vicente de Paula reforça o valor dessa missão dos espíritas e cristãos em geral, de forma contundente. Homens de bem, de boa e forte vontade, uni-vos para continuar amplamente a obra de propagação da caridade. Sua missão é amada e docemente protegida. Que faz a caridade está sempre sendo protegido pelos bons espíritos. Não há alegria espiritual que a caridade não proporcione desde a vida presente. Porque enquanto se pratica caridade, se sente uma grande felicidade. Enfim, pensemos que todos temos a cumprir, durante a nossa prova na Terra, uma missão de que já não podemos duvidar, seja pelo devotamento à família, seja no cumprimento dos diversos deveres que Deus nos confiou. Vamos ler então o texto de Emmanuel, resumidamente, chama-se Missões, está no livro Justiça Divina, psicografado pelo Chico. Aspiras à posição dos grandes administradores? Entretanto, não sopeses as responsabilidades que lhes queimam a fronte, quais invisíveis anéis de fogo. Para aqueles que gostariam de ter uma grande missão, A gente lembrar das responsabilidades que as grandes missões trazem. Abraça a atividade singela que o mundo te reservou, respeitando a importância da vida. Se a experiência de sacrifício te chama, lembra-te do alicerce que se esconde no solo, preservando a segurança da construção. É o alicerce de Deus, Se o apostolado familiar é a renúncia que te compete, recorda que não existem personalidades notáveis entre os homens sem o devotamento silencioso de mães e pais, professores e companheiros que se apagam pouco a pouco a fim de que essas personalidades notáveis se levantem na evidência terrestre. Então que sejamos, essas pessoas simples que estão por trás, dessas personalidades de destaque. Qual pai, que não gostaria de ter um filho de destaque, sem se preocupar se a participação dele está sendo reconhecida?
Isso é muito importante. O que importa é que seja reconhecido por Deus, né? Diante da lei, todas as tarefas do bem são missões de caráter divino. Atende, pois, de coração alegre ao dever que te cabe. E se ninguém na terra dá conta de teus passos, ignorante-te a presença, nem por isso abandones o trabalho humilde que a vida te confiou. Na certeza de que Deus é também o grande anônimo, a ensinar-nos, na base de toda a sabedoria e de todo o amor, que o mais alto privilégio é servir e servir. E temos aqui um pequeno conto, é um dos casos de Chico, chama-se A Missão do Besouro, e foi publicado na Revista Espírita, número 9, no ano 3. Certa vez, após uma reunião mediúnica, Chico Xavier e Valdo Vieira estavam datilografando mensagens recebidas. Chico datilografava uma mensagem de Emmanuel e Valdo uma de André Luiz. Um besouro que ali voava caiu na máquina de Valdo. Este pegou-o e atirou-o com força na parede. O besouro levantou o voo novamente e tornou a cair em sua máquina. E Valdo tornou a pegar o besouro, arremessando-o violentamente no piso do aposento. O besouro mais uma vez levantou o voo e desta vez pousou na máquina de Chico. Chico pegou-o com todo cuidado, abriu a janela e soltou-o lá fora, dizendo: Besouro, se você não conseguiu desencarnar através de Valdo, é porque você é como eu, tem uma missão a cumprir no mundo. Vá com Deus. Então, né? Muitos maldizem sua profissão, sua condição de vida e suas responsabilidades, né? Maldizem a velhice, maldizem a doença, não entendem por que sua existência aqui na Terra se prolonga numa condição de baixa qualidade de vida, né? Não temos, muitos não têm gratidão, né? Pela sua profissão, pela vida, né? Que Deus nos concede. Mas como o besouro, no caso do Chico, todos havemos de ter uma missão a cumprir nesse mundo. No caso do idoso, que não entende por que a vida se prolonga, né? Que a qualidade de vida diminui, dar o exemplo de força de vontade aos mais jovens pode ser uma missão, né? Manter o bom humor apesar das restrições da idade avançada para dar um bom exemplo, passar experiência de vida, ou até servir de prova a quem dele cuida. Sempre há uma missão. Numa casa espírita, a gente pode observar todo tipo de tarefa que vai desde o de maior destaque, como líderes, diretores de casa e orientadores, ao pessoal da limpeza, né? É uma grande organização composta por todo tipo de tarefa. Outra grande organização se encontra no ambiente doméstico. Alguém há de cuidar dos filhos, educando-os, cuidar do idoso, cuidar dos afazeres domésticos em geral, como cozinhar, lavar roupa, cuidar de assuntos administrativos e financeiros, cuidar da limpeza. Uma infinidade de tarefas. Então, qualquer que seja a nossa missão nessa vida, como disse Emmanuel, trata-se de uma missão divina. Assim, com gratidão a Deus pela oportunidade da tarefa, que façamos sempre o nosso melhor, com muito amor e toda a dedicação possível. Tá certo? Obrigada, até a semana que vem.